Continuando o vídeo, então, eu só quero fazer uma pequena correção, né? Seguinte, a Constituição de 1891, ela previu o voto aberto, tá? O voto de cabresto, aquela ideia de coronelismo e tudo mais, entendeu? Diferente da Constituição de 34 com Vargas, que o voto já era secreto, que eu falei assim, da mesma forma tem, né, as semelhanças que o voto era universal, tá certo? Que era o federalismo, que foi promulgado, que foi uma Constituição liberal, né? Porém, a diferença é voto secreto e voto feminino, que antes não tinha, beleza? Tá, entrando no Estado Novo, então, né? É a ideia de fazer imagem, aí vem a ideia forte do populismo, da manipulação das massas. Por quê? Primeiro ponto vai ser a Constituição da Polaca. E aí vai ser uma Constituição completamente diferente, né, dessas duas aí que eu acabei de citar. Vai ser uma Constituição extremamente autoritária, beleza? Né? Então, só que ele não vai destacar esse autoritarismo do governo dele. Ele vai querer colocar o trabalhismo, as leis, ele vai querer fazer um departamento de imprensa e propaganda, o DIP, né? Que vocês vão ver aqui ao longo do texto aqui que vai ser colocado. Então, vamos lá. Entre as características da Constituição, centralização na mão do presidente, constituição do cargo de vice-presidente, fim do federalismo, imposição do centralismo político, fim das autonomias estaduais, os estados passariam a ser governados por interventores nomeados pelo governo, controle do governo sobre a imprensa, né, estabelecimento da pena de morte para crimes políticos, até então não tinha isso aqui vai ser uma coisa muito forte, né? Extinção dos partidos políticos, não tem mais partido, tá? Então acabou a democracia, enfim. Né? Características da política, centralização política, ampliação da lei trabalhista, isso aqui ele vai ficar muito forte em relação a isso, para promover a ideia de pai dos pobres, que eu expliquei para vocês, né? Então, surgimento de sindicatos pelegos, sindicatos atrelados ao Estado, então até os sindicatos vão ter influência do Estado, crescente burocratização, então vai ter, aí vem a ideia do corporativismo, essa burocratização que vocês podem substituir por corporativismo, Departamento de Administração do Serviço Público, ou seja, até mesmo nas empresas o Estado vai intervir, então o período Vargas vai ser um período extremamente interventor, disfarçado de um período de prosperidade e tal. Claro, vai ter um crescimento aqui, industrial, sim, mas extremamente intervencionista. Tá? Da mesma forma que a China, né, apesar que Vargas não é comunista, mas a China tem um intervencionismo muito forte, mas é explícito, todo mundo sabe. Aqui vai ser mais implícito, mas vai ser um intervencionismo muito forte. Tá? As bases da estabilidade do Estado Novo. Conjuntura internacional. Ascensão do fascismo, favorecia a expansão da indústria nacional. Boa. Apoio da burguesia industrial e agroexportadora e de boa parte das oligarquias latifundiárias que se beneficiariam com a política governamental. É aquilo que eu falei, mãe dos ricos. Vargas não mexeu com a reforma agrária. Apoio das classes médias urbanas, tranquilizadas pela repressão ao comunismo. Show. Entende? O estado de compromisso. Ele consegue aglutinar vários grupos. Tá? Investimentos maciços em obras. Né? E aí vem as indústrias de base. Né? E aí vem a Companhia Vale do Rio Doce, Siderúrgica Nacional. E aí vem a ideia dos Estados Unidos. Os Estados Unidos vai emprestar dinheiro para o Brasil para financiar essas indústrias, para continuar a construção dessas indústrias. E aí a ideia do populismo, né? E aí a ideia de que Vargas, que aparentemente deveria apoiar o eixo na guerra, ele vai mudar de lado e vai apoiar o lado dos Estados Unidos, como eu já falei. Né? Então, Vargas soube, porém, se colocar com neutralidade, até que os Estados Unidos, na época, de uma política de boa vizinhança, considera empréstimos para que pudesse investir na CSN. Tá certo? Então Vargas se comprometeu a ficar do lado do... Né? Em 1943, o Brasil participou da guerra com a FAB, Força Aérea Brasileira, e a FEB, Força Expedicionária Brasileira. Esta última contando com mais de 25 mil homens, que participaram na campanha da Itália sob o comando militar dos Estados Unidos e ajudaram a derrubar o fascismo e o nazismo naquele país. Então, diferente da Primeira Guerra, que o Brasil ficou mais voltado para questão médica, né, aparatos médicos e tudo mais, aqui não, aqui participou mesmo, lutou mesmo. Né? Então, muitos dos seus bisavós ou avós, né, vão ter participado da guerra, beleza? Né? Então, nesse contexto aqui. E aí, para finalizar, a questão da abertura democrática. Né? Quando o Brasil opta por estar ao lado dos Estados Unidos na guerra, ele vai tomar, o Vargas vai ser pressionado de tudo quanto é lado para que pudesse abrir os partidos.
né, para que pudesse redemocratizar. Então ele vai ser obrigado, né, a renunciar, né, em prol do Dutra. E aí, nesse contexto, uma coisa que eu não falei, vai surgir a ideia do queremismo. Porque quando Vargas renuncia, ele renuncia num tom assim, nossa, estava tão bom, ó, tá tudo dando tão certo, vencemos a guerra, estamos desenvolvendo, e de fato estava ocorrendo tudo isso que ele falou mesmo, né? Mas ele foi obrigado a renunciar porque era uma contradição muito grande. Como que ele vai manter uma ditadura sendo que ele apoiou o lado democrático na guerra? E aí vai surgir essa ideia do queremismo, né? Mesmo com as eleições, com o Dutra vencendo, e aí é muito parecido com o que aconteceu com o PT, né? O Lula, aí veio a Dilma, o D de Dilma com o D de Dutra, e a ideia era o Lula voltar. Só que não voltou, aconteceu muita coisa, na realidade, mas o Vargas voltou. Né? O velhinho vai voltar, até tem charge da época do Lula com a Dilma, né? O velhinho vai voltar, só que aqui o velhinho não voltou, né? Mas Vargas volta. Né? E esse período de 50 para frente nós vamos ver depois. Tá? Que aí vem a questão da Petrobras, da Eletrobras, aí vem um período que Vargas vai ser mais nacionalista do que nunca. E o mundo vai estar passando por um período mais entreguista, de investimento externo, e aí vai ser um problema que Vargas vai ter. Né? Então nós vamos chegar lá. Beleza, galera? Então eu queria só que vocês guardassem esses principais pontos, lessem com calma. Né? Eu passei muitas atividades, exercícios para vocês fazerem, mesmo assim não contempla todo o período Vargas, porque é um período muito amplo, mas qualquer dúvida vocês podem me mandar e-mail, perguntar, que eu estou aqui para responder, beleza? Então esse quererismo vai fazer com que Vargas volte, depois de Dutra ele vai ser eleito, né? E aí até o suicídio e tal, que é um outro contexto que eu vou explicar para vocês depois, tá? Então na próxima aula nós vamos ver a Segunda Guerra Mundial, tá? Conforme o nosso cronograma, a gente parou aqui, a gente vai ver a Segunda Guerra Mundial. Aí, depois da Segunda Guerra Mundial, a gente vai voltar para o Brasil, aí volta Vargas até a ditadura militar. Depois a gente vai para a Guerra Fria e aí encerra o Brasil. Tá tranquilo, apesar de estar na página 93 do livro, né? Mas tá bem tranquilo, dá pra gente fazer isso, manobrar bacana. Beleza? Um grande abraço, valeu!